Boa noite, meu nome é Miquel. Dando continuidade aí o que o Hudson estava falando, falando um pouquinho agora sobre o acesso ao público e áreas de carregamento, de entrega e de carregamento. A ISO ela controla todo o ambiente onde ela vai ser aplicável. A ISO ela também regula como vai ser o acesso do público nas áreas de entrega e de carregamento, ou seja, no pátio da empresa, da organização, onde ela vai ter acesso ao público externo. Uma das sugestões da ISO é que as áreas de carregamento e entrega sejam isoladas, separadas da área de processamento de dados, ou seja, da área de tecnologia da informação. Isso garante que tenha uma certa dificuldade para que indivíduos que entrem na organização tenham acesso a esses dados, possam, quem sabe, fazer alguma coisa, algum problema. Algumas diretrizes que eu destaquei são as seguintes: que deve ser restrito ao pessoal autorizado. Para isso, as pessoas devem poder ser reconhecidas por meio de crachás digitais, alguma coisa. Devem ser projetados de tal maneira que seja possível descarregar suprimentos sem que os entregadores precisem entrar dentro da empresa, para que eles possam executar o trabalho deles sem necessidade de ter que entrar dentro da organização, ter acesso a outras partes que não são de direito deles. As portas externas de uma área de entrega têm que ser protegidas enquanto as partes externas estejam abertas. Então, tem que ter uma forma de proteger a entrada, mesmo se a saída estiver aberta. Tem que ter como inspecionar os materiais para detectar as ameaças, antes de eles entrarem dentro da organização. E os materiais devem ser registrados. E aí eu falo aí de uma outra ISO, uma outra norma que vai dizer como é que esses materiais devem ser registrados. Isso também é auditado, esse registro, por segurança. Então tem que ser registrado e tem que ser isento de possíveis ameaças. E as remessas entregues devem ser segregadas fisicamente das remessas que saem, ou seja, deve haver uma separação entre as remessas que entram e das remessas que saem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança de equipamentos. A ideia, quando se fala de segurança de equipamentos, é impedir perdas, danos, furto, roubo, qualquer coisa que possa danificar um equipamento, extraviar um equipamento, fazer algum problema. E isso pode interromper alguma atividade da organização. Então a ideia é proteger as atividades da organização. Para os equipamentos devem ser protegidos. No slide 3, instalação e produção do equipamento é o seguinte: os equipamentos sejam colocados no local bom. Então está tratando de onde esses equipamentos vão ser posicionados, ou seja, deve ter um acesso fácil para os profissionais que utilizam. Eles devem ser colocados em um local a fim de minimizar o acesso desnecessário ao trabalho, ou seja, um local mais acessível para os funcionários. E aí ela vai falar que esse local deve ser preparado. Quando se trata de dados sensíveis, ele está falando sejam posicionados de forma que o ângulo de visão seja restrito, ou seja, aqueles equipamentos, ou seja, computadores que trabalham com informações que são sigilosas, informações preciosas para a organização, eles não podem ficar em locais estratégicos que outras pessoas podem passar e ver essas informações, coletar essas informações. Então ela vai auditar isso daí. Esses equipamentos que trabalham com informações sensíveis estão nos locais adequados. Os itens que exigem proteção especial devem ser isolados para reduzir o nível geral de proteção necessário. Sejam adotados controles para minimizar o risco de ameaças físicas potenciais, está confuso. E aí ela não fala como você vai fazer isso, ela fala que você tem que fazer, tem que ter um controle
para que o equipamento não possa ser roubado, não tenha esse risco, né? Ou seja, colocar segurança na empresa, sistema de alarme, sistema de câmera, ameaças físicas como roubo, furto, incêndio explosivo, ou seja, extintor, né? Vai ter que ter um alvará, uma licença para poder trabalhar, fumaça, água, outras coisas que possam danificar os equipamentos, vibração, por exemplo, remotos, interferência de energia elétrica, interferência de comunicações, radiações eletromagnéticas e vandalismo, né? Interferência eletromagnética, por exemplo, é um grande problema, inclusive ela vai tratar disso mais à frente. No item E, ela diz, seja estabelecer diretrizes quanto a comer e beber, a gente vê muito dentro de laboratórios, equipamentos de informática, né? Ou seja, tem que ter uma diretriz, se pode ou não, em qual momento, né, não se deve comer próximo às instalações de algum determinado equipamento, nesse caso, equipamento de processamento da informação. As condições ambientais, como temperatura, devem ser monitoradas, ou seja, a temperatura deve ser monitorada, ar-condicionado, se o computador esquentar muito, vai parar de funcionar. Então, a umidade, né, as coisas devem ser monitoradas periodicamente. E todos os edifícios estejam dotados de proteção de para-raios, porque o principal vilão aí do funcionamento dos computadores é as descargas eletromagnéticas, porque podem atrapalhar o funcionamento do computador. Quantas pessoas já perderam eletrodomésticos com descarga de raios? Então, todos os edifícios, a ISO determina que eles devem ser equiparados com sistemas de relâmpagos, contra relâmpagos, contra raios, né? Bom, slide 6, instalação e produção de equipamentos. Para equipamentos em ambientes industriais, o uso de métodos especiais de proteção, interessante isso aqui, como membranas para teclado devem ser considerados, ou seja, se o equipamento está em um ambiente propício a se degradar de forma mais rápida, ele deve estar protegido por isso. A ISO vai editar isso daí. Então, por exemplo, um teclado em uma área industrial que tem uma quantidade muito grande de poeira, ele deve ter uma membrana protetora para que ele possa durar mais tempo e que ele possa funcionar corretamente. Os equipamentos com as informações sensíveis e protegidos para minimizar o risco de vazamento de informações. Eu já falou antes, né? Os equipamentos sensíveis não está em área de. Depois, mais tarde, a gente vai falar um pouquinho da política da mesa limpa, mas por enquanto, o risco de vazamento de informações em decorrência de emanações, ou seja, casos em que há vazamento de informações sigilosas. Deve estar produzindo. Slide 7, utilidades, energia elétrica, suprimento de água. Bom, isso vai tratar um pouquinho agora então a respeito daquilo que é útil para a organização, para que ela possa funcionar. Então ela precisa de que? Energia elétrica, água, esgoto, calefação, ventilação e ar-condicionado, né? As ventilações, os equipamentos de resfriar ou de esquentar o ar, equipamentos de telecomunicações, antenas, né? Bom, aí ela vai falar que é necessário que todas essas utilidades devam ser inspecionadas regularmente, inclusive que tenham sistema de alarme para comunicar eventuais falhas nesse sistema de utilidades. Porque, por exemplo, caso venha faltar água ou energia elétrica é o principal, que ela trata bem mais a fundo, tudo deve estar preparado para esse possível desastre na área da informação. Bom, quanto ao cabeamento, as energias de fabricação devem ter, ela fala que você tem que ter duas linhas de energia separadas, porque caso uma venha falhar, a outra entra em funcionamento, e ela quer que você tenha no break também, para que caso essas duas venham falhar, você tenha um no break funcionando, e vai substituir energia elétrica pública. No cabeamento de rede, as redes de telecomunicações por telefone também ela requer que você tenha duas vias. O cabeamento de rede tem que ser protegido contra a interceptação,
Ou seja, o cabo de rede ele tem que ter uma blindagem especial para que os seus dados não possam ser coletados. Quanto a cabeamento, ela fala muito, né? Porque isso é um principal meio de transmissão de dados na área de informática hoje, a rede cabeada. Então, os cabos de energia devem ser segregados, né, separados. Ela fala que eles devem ser distinguidos através de numerações, né, nos cabos, devem ser colocados. Tem que ser colocada a documentação das conexões para reduzir a possibilidade de erros, né? Para não acontecer de você tirar um cabo, por exemplo, de um computador e colocar no outro sem querer, e ele está transmitindo uma informação sigilosa. Isso é até um fato interessante que a ESO trata. Segurança do cabeamento. Bom, então ela sugere que possa ser feita instalações de conduítes blindados, uso de rodas alternativas, meio de transmissão alternativo, instalação de cabeamento de fibra ótica, né? A fibra ótica ela auxilia nesse problema. A utilização de cabeamento de blindagem eletromagnética, realização de varreduras técnicas, inspeções físicas, várias sugestões. Quanto à manutenção dos equipamentos, ela deve ser realizada em intervalos recomendados pelo fornecedor. Então, se o fornecedor sugere que o equipamento deve ter uma manutenção feita de 1 em 1 ano, ele deve ser executado. E ela vai auditar se isso realmente está sendo feito. A manutenção dos conceitos de equipamento deve ser realizada somente por pessoal autorizado, ou seja, pessoas que não são autorizadas não podem realizar manutenção em equipamentos. Mesmo que a manutenção seja bem sucedida, ela não pode ser executada. Isso vai trazer um problema na hora da auditoria. Devem ser mantidos registros de todas as falhas suspeitas ou reais de todas as operações de manutenção preventiva ou corretiva. Então, manutenção preventiva ou corretiva, ocorreu alguma falha, suspeitou com acontecimento de uma falha, isso deve estar anotado em um documento. Devem ser implementados controles apropriados na época programada para a manutenção do equipamento. Por quê? Olha que interessante. No momento de fazer a manutenção daquele equipamento, um outro deve estar no lugar para que todo o processo continue. Porque vamos supor que para fazer manutenção a empresa pare, a organização pare, isso é um prejuízo. Então deve ser estabelecido um controle para que possa ser feita uma substituição temporária enquanto esse equipamento venha passar por uma manutenção. Desde todas as estabelecidas nas apólices de seguro, ou seja, tem um seguro, isso deve ser atendido. Bom, quanto à segurança de equipamento fora das dependências de organização, ou seja, terceirizados, equipamentos e mídias removidos da dependência de organização, ou seja, equipamentos agora que são móveis, que podem ser levados por algum funcionário para um outro lugar. Esses equipamentos ou mídias removíveis da organização não podem ficar sem supervisão em lugares públicos. Os computadores portáteis sejam carregados com bagagem de mão disfarçada sempre possível quando se viaja, ou seja, os computadores de mão, notebooks, devem ser disfarçados. Não se pode perceber que está levando alguma coisa da organização. Seja observado qualquer tempo de instrução do fabricante para a proteção do equipamento contra a exposição eletromagnética. Ou seja, quando esse equipamento vai sair da organização, deve ser observado que se ele vai poder operar nesse local para onde ele vai. Certo? No tópico D, os controles para o trabalho em casa sejam determinados por uma análise e avaliação de risco, sendo aplicados controles adequados para cada caso. Avaliação de risco. Arquivos trancáveis, política de mesa limpa. O que é isso? Arquivos trancáveis e arquivos bloqueáveis por senha. Política de mesa limpa, deu uma pesquisada, é o seguinte: é você, quando você for sair do seu local de trabalho, não deixar na mesa computador, papéis, coisas que contêm informações da organização. Por quê? Pode acontecer de você deixar as coisas em cima da mesa e chegar um outro funcionário e tomar essas informações. Então a política de mesa limpa ela requer que o funcionário, ao sair da mesa onde ele está, ele não deixe nada em cima da mesa que contém um tipo de informação da organização, seja para tomar um café, almoçar,
haja uma cobertura adequada e segura para proteger equipamentos fora das dependências da organização. Por último, realização e alienação segura de equipamentos. O que é alienação? É passar o domínio, né, que é de uma pessoa para outra pessoa. Aí diz o seguinte: convém que todos os equipamentos que contêm limite de armazenamento dados sejam examinados antes do descarte, para assegurar que todos os dados sensíveis softwareados tenham sido removidos ou sobregravados com segurança, principalmente no que diz a informações sigilosas. O interessante aqui é que ele fala o seguinte, que às vezes é melhor para a organização, mais vantajoso, ela destruir aquele equipamento que contém a informação do que reaproveitar, porque pode conter informação sigilosa ali que não é cabível a alguém, e ele toma aquela informação para si mais tarde. Remoção de propriedade, para fechar, diz o seguinte: os equipamentos de informações de software não sejam retirados do local sem razão pérfida, ou seja, os equipamentos não podem sair da organização sem que isso seja notado. Isso vai ser auditado. Os funcionários fornecedores terceiros que têm autoridade para permitir a remoção de ativos para fora do local sejam claramente identificados, ou seja, as pessoas que vão retirar esses equipamentos devem ser identificados. Ser estabelecidos limites de tempo para que esses equipamentos fiquem fora da organização, igual a biblioteca, você pega um livro, anota e tal. Sempre que necessário ou apropriado, seja feito um registro da retirada e devolução dos equipamentos, quando do seu retorno, ou seja, quando ele vai sair e quando ele deve voltar. É isso, obrigado.